Boa noite aos irmãos que se encontram aqui e aqueles que estão em suas casas. Que a graça e a paz de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Eu costumo agradecer ao Senhor pelas bênçãos cotidianas e a gente só se dá conta do seu valor quando nós perdemos uma delas. E aí a gente vai se dar conta da sua grande importância. Você cotidiana passa muitas vezes despercebida. E hoje eu acredito que dá para sentir o que Davi sentiu naquela passagem de 1 Crônicas, capítulo 11, quando Davi estava em guerra, o Israel estava em guerra com os filisteus, e de repente Davi estava no forte e o exército dos filisteus estavam acampado em Belém, e ele sente desejo de tomar água do poço que estava na porta ali da entrada da cidade. Coisa corriqueira e comum, talvez, quando você tem paz, o direito de ir e vir, e de repente ele sente desejo não somente de tomar um copo de água daquele poço. Dá para entender quando algo é impedido das nossas bênçãos cotidianas. E poder entrar aqui hoje para adorar ao Senhor. Que saudade de ter os meus amados irmãos conosco em comunhão, adorando assim o nome do precioso, adorando o precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, meu Senhor, pela tua graça, pela tua bondade e por tuas misericórdias. Sei, meu Deus, que diante de tudo isso que está acontecendo, o Senhor, Pai amado, está nos assistindo e está conosco. Então, muito obrigado, porque a tua benignidade, ó Deus, é derramada constantemente em nossas vidas, e isso temos sentido, ó Deus, a cada dia, a cada instante em nossas vidas. Pai amado, sei com cada um dos teus servos, aqui presente, em suas casas, e continue nos ajudando para que nós, diante de tudo isso, possamos aguçar a nossa sensibilidade espiritual, possamos estar, ó Deus, constantemente em oração e comunhão com o Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, e recebe, ó Deus, este humilde culto como gratidão de nossas almas. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Vamos entoar o inédito Vaso Novo.
você, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Amém. Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, diante de tudo isso que tem acontecido, o desejo do meu coração, e acredito que todo aquele que é o Senhor em espírito e verdade, é melhorar, é buscar a santificação a cada dia, pois deu para a gente perceber que tudo acontece muito rápido. Muda-se as coisas muito rápido. Então, precisamos a cada dia crer no Senhor, nas Escrituras Sagradas, colocar as nossas vidas em suas mãos e buscar a nossa santificação. Ainda em espírito de louvor e adoração ao nosso Deus, vamos entoar o hino de número 296 do nosso cantor cristão. Assim seja consagrada minha vida, meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz pra sempre toma para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus fazendo
a mensagem proclamar, minha prata e ouro toma, nada quero te esconder, minha inteligência aqui, só e só poder saber a vontade minha dona, sujeitando a ti, Senhor, do meu coração fazendo o teu trono, Salvador, meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrado, faze que meu corpo inteiro eu te possa consagrar. Vamos orar mais uma vez, e eu convido o irmão Márcio Baraúna que ore ao Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de infinita graça, Senhor de infinita misericórdias, nós te agradecemos, ó Deus amado, por estar mais uma vez na tua presença, ó Deus, buscando a tua face, te suplicando misericórdia sobre as nossas vidas. Deus bendito, obrigado a Deus por teu cuidado especial às nossas vidas, ó Deus. Diante de tudo que está acontecendo, ó Deus, por este mundo fora, ó Deus, e o Senhor tem, de uma maneira especial, cuidado dos teus servos, ó Pai. Ó Deus bendito, como o irmão Marivaldo falou anteriormente, ó Deus, nós sentimos muita falta mesmo, ó Deus, de estarmos todos aqui reunidos, ó Deus, em um só corpo, em um só espírito, ó Deus, para engrandecer o teu santo nome. Mas, ó Deus, o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor tem, com certeza, um propósito diante de tudo que está acontecendo, meu Pai. Ó Deus bendito, tão somente nos ajude a cada dia a estarmos em sintonia com o Senhor Deus, buscando a tua presença para as nossas vidas, diante desse momento tão difícil que a tua igreja tem enfrentado, a Deus. Nos ajude, ó Deus, aonde estivermos, louvar o teu santo nome, aonde estivermos, ó Deus, possamos testemunhar do Senhor, que possamos, ó Deus, ser o sal da terra, Pai. Ó Deus bendito, queremos, ó Deus amado, te suplicar em favor de todos, ó Deus, que estão neste momento assistindo este culto, e a mensagem, ó Deus, que logo mais será transmitida, Pai. Nós te suplicamos em favor do nosso pastor, usa, ó Deus, o poder e graça do servo, dando a ele sabedoria na transmissão da tua palavra, ó Pai, para que tudo, ó Deus, que ele venha falar aqui nessa noite, ó Deus, seja unicamente inspirado por ti, ó Pai. Abençoe grandemente também a vida do irmão Marivaldo na frente dessa primeira parte. Deus, sustente teu servo a cada dia na tua presença, meu Pai. Nos dê, ó Deus amado, um restante noite, Pai, da tua graça. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Vamos ainda adorar o nome do Senhor com mais um inédito, coração igual ao teu. E logo em seguida, o pastor Expedito estará transmitindo a palavra, e desde já pedimos a você que se encontre em casa, que possa, de fato, estar cultuando a Deus juntamente conosco. Abra aí a sua Bíblia, acompanhar a mensagem, atento a tudo quanto vai ser dito aqui nesta noite. Então, logo em seguida, o pastor Expedito. Se tu olhar o Senhor pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado
preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a vencer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada de bom, nada de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, a comer o perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Boa noite aos irmãos aqui presentes também, os irmãos que estão nos assistindo. O Senhor continue abençoando vocês. Sabemos que é um momento difícil, mas Deus tem amparado, tem guardado os seus. Deus continue abençoando as suas vidas, livrando de todo mal e suprindo todas as necessidades. Nós queremos avisar aos irmãos da Igreja de Cabralha e também a todos os amigos que têm assistido, acompanhado o culto em todos esses lugares do Brasil, onde nós temos pessoas nos acompanhando, que domingo, 9 horas da manhã, e domingo às 19h30, nós teremos um culto online e estaremos estudando a palavra de Deus sobre família. Então, no domingo pela manhã e domingo à noite, estaremos estudando a palavra de Deus sobre família. Você é o nosso convidado para estar conosco no domingo, 9 da manhã e às 19h30.
Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor em Oséias, no livro de Oséias, e quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Oséias, no capítulo 2 do livro de Oséias. Nós vamos ler de início os versículos 14 e 15. Oséias capítulo 2, versículos 14 e 15. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Que Deus, pois, aplique a sua palavra bendita nos nossos corações. Vamos orar. Pai bendito, querido Deus, nesse momento, Pai, nós te pedimos que a tua palavra, que é uma espada de dois gumes, venha falar profundamente aos corações, ó Deus, que estão ouvindo. Pai, abençoa-nos, ó Deus. Usa o teu Espírito para falar aos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, amigos, Oséias, livro de Oséias, profeta menor. A história de Oséias é uma história um tanto diferente, onde Deus disse para o profeta se levantar e casar com uma mulher prostituta, e que ele vivesse com esta mulher, e que tivesse filhos com esta mulher. Meus queridos, Deus queria mostrar para a nação de Israel, através do seu profeta e do relacionamento dele com a sua esposa, aquilo que Israel estava fazendo com ele. Portanto, nós percebemos uma linguagem de relacionamento de marido e esposa, uma linguagem de Deus para com Israel, para com o seu povo. Mas também a palavra de Deus não só chama a atenção e nos sintoniza para Israel e para aquela época, mas o próprio texto diz que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. E ele vai dizer as razões por que ele teve uma contenda com Israel e por que ele tem uma contenda com os habitantes da terra. Eu espero que o Senhor fale profundamente aos seus corações, a todos vocês, restaurando o relacionamento com Deus, restaurando o compromisso com Deus, restaurando a fidelidade a Deus, restaurando aquilo que você tem feito de aliança com Deus no passado, possa ser refeita se assim estiver quebrado. O texto que nós acabamos de ler, ele começa com repreensão. Ele começa com Deus trazendo para nós a repreensão em relação ao casamento de Oséias e a sua esposa. E termina este capítulo com a restauração. Começa com repreensão e termina com restauração. Meus queridos, é interessante nós percebermos que durante todo este capítulo que nós estaremos estudando, Deus sempre estava interessado em restaurar a aliança com Israel. Deus queria restaurar a comunhão com Israel. E até hoje Deus busca restaurar a aliança com a terra, com a humanidade, com as pessoas. Esta noite está buscando renovar a aliança contigo. Portanto, vamos analisar a palavra de Deus, o que Deus fala a respeito do que Israel fez, que levou a esta repreensão. E começa, meus queridos, mostrando a infidelidade espiritual
de Israel. A infidelidade da mulher de Oséias estava representando a infidelidade espiritual de Israel. No versículo 5, ele diz: pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu vinho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Também o capítulo 2, versículo 13, diz assim: castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais desqueimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Meus queridos, o que Israel fez foi trocar justamente Deus por outros deuses. A infidelidade espiritual de Israel. Aquela infidelidade trouxe prejuízo muito grande a Israel. E Deus queria demonstrar isso através da infidelidade da mulher de Oséias. Nós vivemos uma época que, se nós não tivermos cuidado, estaremos trocando Deus por muitas coisas. A infidelidade espiritual foi algo que perturbou muito o relacionamento de Deus com aquela nação. A outra razão que nós percebemos que foi a causa de Deus ter Israel foi a ingratidão. Versículo 5 e o versículo 8, o 5 que nós acabamos de ler, quando a mulher de Oséias, ela diz assim, que ela concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Meus queridos amados, nós sabemos que a ingratidão é algo terrível. E a palavra de Deus diz claramente que houve ingratidão por parte de Israel. Houve ingratidão por parte daquele povo em atribuir aquilo que Deus tinha dado a eles a um Deus pagão. Atribuir aquilo que Deus tinha abençoado a um outro Deus. O versículo 8, a palavra de Deus diz assim: ela, pois, não soube que eu é quem lhe dei o trigo, e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Meus queridos, que coisa terrível. É quando alguém é ingrato para com uma outra pessoa. É ruim quando nós somos ingratos ou alguém age conosco de ingratidão. E a palavra de Deus diz que aquela nação agiu ingratamente contra Deus. Eles foram ingratos. Deus tinha dado tudo para eles, tinha guardado, abençoado, e eles estavam atribuindo agora tudo aquilo que eles tinham a um outro Deus. Como tem você vivido? Você tem sido grato ao Senhor? Ou tem atribuído aquilo que você tem a seus esforços, a sua capacidade? Meus queridos, a infidelidade espiritual foi uma das causas, a ingratidão foi a outra causa, e a terceira causa de Deus repreender aquele povo é o que está no versículo 13, no final do versículo 13. Eles esqueceram-se de Deus. Esqueceram-se de Deus. Olha que a Bíblia diz que eles esqueceram. É uma realidade, muitas vezes, e muitas pessoas atualmente começam por a ingratidão, não reconhecer o que Deus fez,
começam a ser infiéis espiritualmente e depois esquecem-se de Deus. Viram as costas para Deus. É perigoso esquecer-se de Deus. Interessante que a Bíblia diz que ainda se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Mas eles esqueceram de Deus. Talvez na correria do dia a dia, talvez nos afazeres do dia a dia, talvez a busca incessante de mais adquirir, possuir, querer, realizar, talvez você tenha esquecido de Deus. Sendo ingrato, fiel para com Deus. Portanto, a realidade de Israel naquela época tem sido a realidade de muita gente. 3 razões que nós pontuamos aqui por conta da repreensão de Deus. Meus queridos, no capítulo 8, no versículo 7 de Oséias, 8, 7, a palavra de Deus diz assim: porque semeiam ventos e cegarão tormentas. A repreensão de Deus veio justamente fruto disto aqui. É uma realidade que nós percebemos porque as pessoas têm semeado o vento e com certeza estão colhendo tempestade. Estão pagando um fruto ou um resultado muito alto. E começa justamente, meus amados irmãos, Deus mostrando aqui o resultado deles ter semeado estas coisas: a infidelidade, a ingratidão e o esquecimento de Deus. Isso é uma realidade, meus amados e queridos. E o capítulo 2, versículo 6, o Senhor diz: olha, eis que eu cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. O versículo 6 e 7, meus queridos, nós vimos a bondade e a misericórdia de Deus, inclusive fala nesse texto, que essa bondade e misericórdia de Deus, mesmo conduzindo-os pelos caminhos de espinhos, colocando muros, mas foi por amor, para que aqueles que eram infiéis espiritualmente, para que aqueles que eram ingratos espiritualmente, para que aqueles que tinham esquecido de Deus, não distanciassem mais e mais do Senhor. E é tanto que o versículo 14, que nós acabamos de ler, vamos voltar a ele, o Senhor diz que uma das coisas que ele fez foi pegar aquele povo e levar até o deserto, para poder falar ao coração. Caminhos de espinhos, muros, situações adversas. É Deus tentando fazer com que vocês enxerguem que é melhor estar sendo fiel e grato a Ele e conhecer e continuar conhecendo a Ele, como fala Oséias capítulo 6, do que esquecer-se de Deus e ser infiel. Portanto, esses caminhos de espinhos, e podemos ver esse cuidado de Deus, mas também aquilo que Deus tem permitido que tenha acontecido em toda a terra. No capítulo 4, versículos de 1 a 3, de Oséias capítulo 4, ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque nela não há, 3 coisas não existem na terra. Nela não há a verdade, nem o amor e nem o conhecimento de Deus. Quando falta-se a verdade, quando falta-se o amor, quando falta-se o conhecimento de Deus, o que vai acontecer em seguida é fruto justamente disto. E como foi a repreensão de Deus pela infidelidade espiritual, pela ingratidão, pelo esquecer-se de Deus.
E aí o versículo 2 do capítulo 4 diz: o que só prevalece, o que tem na terra hoje, é o perjurar, é o mentir, é o matar, é o furtar, e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. Romanos diz que a terra geme, até a terra geme. São caminhos de espinhos, ou como diz Provérbios, caminhos de morte. Há caminhos que parecem direitos, parecem bons, mas no fim são caminhos de morte. Ser infiel a Deus é um caminho de morte. Ser ingrato a Deus é um caminho de morte. Esquecer-se de Deus, o que Ele fez na sua vida, é um caminho de morte. Meus queridos, a Bíblia diz que Deus ia conduzir por este caminho de espinhos, colocar-se um muro. E o versículo 7 diz, para que ela, representada ali, Israel, pudesse tentar procurar os seus amantes, continuar aquela vida, porém não os alcançasse. E voltasse para o seu Deus. Voltasse para o seu marido. Repreensão de Deus. Caminhos de espinhos. Muros. E Deus muitas vezes tem que fechar portas. E é tanto que isso que ele fala, ele vai explicar no versículo 14. Às vezes ele tem que colocar muros, fechar portas, para que as pessoas que ele tanto ama, para que o seu povo não andem desapercebidos, não continuem infiéis, não continuem ingratos, não continuem esquecendo dele de toda a sua obra. Mas também na sua repreensão, versículo 9, o Senhor mostra que permite ali que veio a necessidade material, uma necessidade daquilo que é básico no versículo 9, portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Versículo 12, devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes, eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Meus queridos, o que Deus quer dizer com isto? Porque no versículo 5, Israel, aquela mulher de Oséias, o versículo 8, ela tinha dito assim, olha, os meus amantes, aqueles com quem eu me envolvo, o meu Deus Baal, o Deus da fertilidade, o Deus da abundância, o outro Deus, é Ele que tem me dado as coisas. A cegueira espiritual e a cegueira daquilo que Deus faz, as virtudes de Deus, tem sido terrível. E Deus demonstra aqui, queria fazer com que Israel entendesse, quer fazer com que você entenda que estas coisas, desde as mais básicas e simples, é Deus que dá, é Deus que fornece, é Deus que te dá o mais simples, como a Bíblia diz, e já foi falado aqui em uma das mensagens. Não cai um fio de cabelo sem que Deus permita. Um pardal não pousa em um galho sem que Deus saiba quantas vezes ele pousou ali. Por isso Deus está dizendo, eu vou reter aquilo que você tem atribuído a Baal que te deu, eu vou reter para que você perceba que tudo vem de mim. Coisa mais simples. E meus queridos, foi a repreensão de Deus nas coisas básicas. Mas também a repreensão de Deus nas coisas espirituais. Porque eles tinham sido infiéis para com Deus. E o versículo 11, a palavra de Deus nos mostra que houve uma decadência espiritual, houve uma tristeza espiritual.
não se festejava mais. Capítulo 2, versículo 11. Farei cessar todo o seu gozo, toda a sua alegria, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Eu farei cessar tudo isto. Decadência espiritual, por conta da infidelidade espiritual a Deus, Deus não aceitava mais. Não tinha mais nenhuma razão de festa, de alegria, de ritual. Deus não aceitava, porque eles estavam fazendo isto para Baal, para o Deus pagão. E Deus não divide a sua honra, não divide a sua glória, não divide a sua adoração. Por isso o Senhor diz aqui: eu vou fazer cessar, eu vou parar com tudo isso, não aceito esta adoração. Oh, meus queridos, a repreensão de Deus, quando Deus repreende por conta desta infidelidade, e quando eu vejo que a Bíblia diz que o pecado de rebeldia é como o pecado de idolatria. A infidelidade daquele povo custou muito caro para eles. E nós precisamos entender que toda infidelidade tem um preço muito alto. A infidelidade espiritual paga-se um preço muito alto. Mas também a infidelidade conjugal paga-se um preço muito alto. Toda infidelidade custa muito caro. Israel pagou um preço muito caro. Foi levada para o deserto. Sofreu. Toda infidelidade custa muito alto. Mas além da repreensão do Senhor, que tinha como um fim proveitoso restaurar a comunhão com Ele. É como Hebreus fala que a disciplina do pai, a correção do pai, no primeiro momento, não parece ser agradável, mas tem um fim proveitoso. O resultado é bom, porque o ideal de Deus é restaurar Israel, era restaurar a comunhão. O ideal de Deus para a tua vida é restaurar a comunhão contigo. O ideal de Deus para você que está nos ouvindo é restaurar essa comunhão. E meus amados, o versículo 14, que nós acabamos de ler, ele traz algumas palavras preciosas que nos ensinam o que Deus fez e o que Deus faz para trazer essa reconciliação. E é bom que fique bem claro que a iniciativa é de Deus. A iniciativa da salvação é de Deus. A iniciativa da restauração é de Deus. O poder de fazer isso é de Deus. E preste bastante atenção que ele começa dizendo: eis que eu a atrairei. Eu a atrairei. Nos faz lembrar essa palavra lá em João capítulo 12, nos faz lembrar de Jesus Cristo, quando ele disse que, quando ele fosse levantado da terra, se referindo à cruz, à morte de cruz, ele atrairia muitos a ele. E se hoje você é um servo, uma serva de Deus, é porque o Senhor foi levantado naquela cruz e atraiu você a Ele. Se você está nos ouvindo e até então não faz parte, não está fazendo parte dessa família de Deus, a obra de Cristo na cruz é suficiente para fazer você tornar-se um filho de Deus. Ele diz: eu atrairei, eu levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Por que o deserto? Por que o deserto? Por que o deserto? E eu quero dar
dar ênfase repetindo aqui. Meus queridos irmãos, nós vivemos não no deserto atualmente, mas muitas famílias, muitas pessoas estão vivendo uma situação de isolamento. Estão dentro de casa, isolados. E como Deus pegou este povo e os levou para o deserto com um propósito. Ele diz de falar-lhe ao coração. Às vezes Deus é preciso pegar a pessoa e colocá-lo num lugar como um deserto. Talvez uma enfermidade, talvez um desemprego, talvez um problema, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que o deserto, literalmente, como teve o deserto do povo de Israel passando por aquele deserto, ali na região de Jerusalém, não existe aqui. Mas Deus, até hoje, Ele ainda tem seus meios de conduzir-nos ao deserto, com o propósito de nos falar ao coração. E Ele diz, não só de falar ao coração, mas eu vou dar ali, eu vou te dar também ali, não só, mas eu vou dar também, eu lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Esse vale é o vale da morte, o vale da tribulação, o vale da angústia, o vale onde Acã e todos os seus foram mortos depois daquela atitude de Acã, de roubar a capa, de esconder a capa, morreu naquele vale. E Deus diz assim, eu vou fazer isto. Eu que vou fazer. Da sua boca, versículo 17, ele diz, da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Meus queridos, que coisa interessante Deus falando. Portanto, a restauração de Deus. A restauração de Deus, meu querido, meu amado, começa justamente colocando esperança no coração humano. O versículo 14 e o versículo 15, principalmente, é o 15 que fala, e ele fará com que haja uma porta de esperança. Alguém já disse que a esperança deve ser a última que morre. Deve ser a última a morrer, é a esperança. E Deus, justamente, quando quer falar ao nosso coração, quando fala ao nosso coração, é colocar a esperança. Nós vivemos um momento em que as pessoas têm vivido desesperadas, desesperançosas. E a palavra de Deus, o Senhor quer restaurar a esperança no teu coração. Talvez você esteja vivendo de uma situação que outrora olha para todos os lados, todos os cantos, da tribulação, de morte. Talvez você esteja como o salmista, no Salmo 23, fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que eu farei? O Senhor disse, eu vou trazer esperança para vocês. Eu vou transformar o vale de tribulação em uma porta de esperança. É Deus que tem poder de fechar a porta, de deixar-nos andar por um caminho de espinhos, mas também é o mesmo Deus que pode abrir uma porta de esperança. É esse Deus que tem esse poder. É esse Deus que é bondoso e misericordioso e que vem em busca da humanidade, em busca das pessoas, para que tenha essa comunhão com elas. Meus queridos, quando Deus traz esperança, Ele quer de nós o que está no versículo 16, fidelidade. Fidelidade a Deus. Deixar de ser infiel espiritualmente, ser agora fiel a Deus. Versículo 16, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Fidelidade a Deus. Termina, inclusive, o versículo 23,
dizendo assim: ela me chamará meu Deus. Deus quer fidelidade. Talvez você tenha sido infiel espiritualmente. Talvez você tenha sido infiel nos seus relacionamentos. Pague-se um preço muito alto. Seja fiel a Deus. Seja fiel a quem você ama. Seja fiel àquilo que você está fazendo. Seja fiel à verdade. Seja fiel ao amor. Seja fiel ao conhecimento de Deus. Deus não tem prazer daqueles que são infiéis, mas Deus tem prazer daqueles que se tornam fiéis. A terceira razão nesta restauração de Deus está no versículo 18. Deus traz segurança, traz paz e traz prosperidade. Versículo 18, meus amados, naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra. Deus falando que Ele fará aliança para que produza o mantimento, para que prospere, que nada venha realmente devorador, não tire aquilo que eles plantarem, aquilo que eles fizerem. Deus fala: eu farei aliança e nada vai tirar. Prosperidade. Continua o versículo: tirarei desta o arco e a espada e a guerra. Segurança, ele diz: olha, vou tirar a espada, o arco e a guerra, vou trazer segurança para o meu povo. Ah, meus queridos, como nós almejamos ter prosperidade, não é riqueza, mas ter o básico para sobreviver. Como nós queremos essa segurança de ter o básico. Como nós gozamos e queremos essa segurança. Israel, ele diz: eu vou tirar o arco, eu vou tirar a flecha, e eu vou trazer segurança para vocês. A insegurança tem tomado conta, mas Deus é a nossa segurança. Deus é a nossa segurança. E ele termina o versículo 18 dizendo: e farei o meu povo repousar em segurança. Paz. Paz. Segurança, paz, prosperidade. Meus queridos, esse é o Deus que pode cuidar de todos nós. E esse é o Deus que tem cuidado. E se não é da vontade de Deus que aconteça alguma coisa com você, não vai acontecer. Como escreveu John Piper no seu livro Coronavírus e Jesus, ele diz: se não for o tempo de eu partir deste mundo, eu sou imortal. Isso é uma verdade. Porque o cuidado de Deus, a segurança de Deus está sobre nós. Se não for o tempo, não é o coronavírus, não é o câncer, não é o acidente, não é nenhuma coisa, nenhuma criatura, nem na profundidade, nada. Se não é o tempo de nós partirmos, somos imortais. Mas se for o tempo de nós partirmos para a glória eterna, não precisamos de corona, não precisamos de nenhuma enfermidade, alguma coisa comprovadamente pela ciência. Simplesmente Deus vai dizer: venha, e nós iremos. Paz, segurança, prosperidade. Meus queridos, e o Senhor diz na sua palavra, no versículo 20 e o 23, onde nós lemos no início que eles tinham esquecido de Deus. Aqui o versículo 20 diz: desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E conhecerás ao Senhor. E o versículo 23, semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: tu és meu povo. E ele dirá: tu és meu Deus. Este me conhecerá. Conhecer ao Senhor. O objetivo de Deus, a restauração de Deus,
para a minha vida e para a sua vida, é que voltemos a conhecer o Senhor. Que voltemos a gozar da segurança, da paz e do cuidado de Deus. Que voltemos a ser fiéis ao Senhor. Que voltemos a ter esperança no Deus da nossa salvação. Talvez você tenha vivido em dúvidas. E no capítulo 14 de Oséias, o último capítulo, é como o capítulo 2, é como um livro. O livro começa com repreensão e termina com restauração. O capítulo 2 começa com repreensão e termina com restauração. E o capítulo 14 diz assim: olha o pedido, o apelo de Deus. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Oh, meus amados, e termina o versículo 9 do capítulo 14. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Por quê? Os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Portanto, meus queridos, meus amados, a restauração de Deus para as nossas vidas. Precisamos entender que Deus abomina a infidelidade espiritual e toda ela. Que Deus abomina a ingratidão. Deus abomina virar-se as costas e esquecer-se de Deus. Saiba que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Quem semeia vento, colhe tempestade. Não espere Deus te conduzir por um caminho de espinhos. Não espere Deus criar muros. Não espere você enfrentar necessidades. Não espere você viver uma situação de não poder adorar a Deus, cultuar a Deus, festejar e glorificar o nome do Senhor. Volte para Deus. Volte para o Senhor. A palavra de Deus para você nesta noite é a esperança. A palavra de Deus para você nesta noite, volte a ser fiel a Deus. A palavra de Deus para você nesta noite, o que você precisa, Deus pode te dar. Só Deus pode te dar. Conheça Deus e continue a conhecê-lo. Porque só assim estaremos seguros e viveremos para sempre com o Senhor. Volte para Deus, ó Israel. Arrependa dos seus pecados e converta-se ao Senhor. Você que está nos ouvindo, volte para Deus. Porque os caminhos do Senhor são retos. E os caminhos deste mundo conduzem para a morte. Que Deus nos abençoe. Nós vamos encerrar o nosso culto, orando ao Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos vocês, que tenham uma ótima noite, e que a paz do Senhor, que a graça de Deus esteja sobre a vida de todas as famílias que têm nos acompanhado. Vamos orar. Pai bendito, querido Deus, obrigado por esse momento. Obrigado a Deus pelos irmãos que estão aqui presentes, ó Deus. O Senhor continue abençoando a eles, dando direção e sabedoria. Também, meu Deus, aqueles que ouviram a tua palavra, que estão nos acompanhando, meu Deus, por esse Brasil, que eles possam, meu Deus, também gozar da presença, do cuidado, da graça, da paz e da confiança e da esperança que vem do Senhor. Muito obrigado por tudo, dá-nos uma noite em paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.